As leituras deste 16º domingo do Tempo Comum que estamos a celebrar são de uma grande beleza, porque dizem-nos uma verdade que devemos ter sempre presente em nós. Deus não nos abandona. Certeza garantida. Deus não nos abandona. Na primeira leitura da profecia de Jeremias, Deus diz-nos que vai cuidar de nós, que nos vai reunir. O Salmo diz-nos que ainda que tenhamos de passar pelos vales mais tenebrosos da vida, temos confiança, porque Deus está conosco. Na segunda leitura, a certeza de que a paz que nós desejamos e devemos promover está em Cristo e é universal. Paz para nós, paz para os outros, paz para todos. E no Evangelho, vemos Jesus que se compadece de nós e não nos deixa sozinhos. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonará. Na semana passada ouvíamos Jesus no Evangelho a enviar os seus apóstolos e hoje o regresso dessa missão. O Evangelho está construído em 3 tempos. O regresso e o convite que Jesus faz aos discípulos para irem descansar, a viagem para a outra margem e depois Jesus, compadecido de toda aquela multidão que começa a ensinar-lhes os valores do reino de Deus para que sintam Deus sempre próximo. Os apóstolos regressaram cansados, porque senão não precisavam de descansar. Chegaram cansados. Cansados, mas alegres. Prestam contas do seu apostolado. E como dizíamos na semana passada, eles não foram em nome próprio. Não foram anunciar ideias ou opiniões que tinham. Há este pormenor de que foram contar a Jesus tudo aquilo que tinham feito e ensinado. Não foram dizer a Jesus uma novidade, uma nova matéria, uma nova doutrina. Simplesmente foram dizer a Jesus que foram de facto continuadores das suas palavras e das suas ações. E Jesus, que no Evangelho de São Marcos é um Jesus que não para nem descansa, leva os apóstolos, ou quer levar os apóstolos, para um lugar isolado. É óbvio que não se trata aqui de fazer uma apologia das férias, ou até de pensarmos, agora que estamos de férias, Deus também precisa descansar, e então eu não vou à missa nem rezo. Não é isso que está em questão nesta passagem do Evangelho. Mas todos nós devemos perceber que tem de haver lugar para o descanso. E o descanso faz bem e que é saudável. E é bom que o tenhamos e que o promovamos. E termos discernimento para fazer a diferença entre o descanso e a preguiça. São coisas diferentes. Depois passam de barco para uma outra margem. O passar para a outra margem nos Evangelhos muitas vezes aparece como um desafio, ou seja, a necessidade de levar a mensagem de Jesus mais longe, de Jesus tornar Deus mais próximo também noutros lugares. Mas desta vez dá-nos a entender que Jesus quer afastar-se das multidões, quer estar num lugar isolado com os seus discípulos para descansar. E também aqui temos uma lição para a nossa vida e que o Evangelho hoje nos ensina, é que a outra margem muitas vezes é um desafio. E que as coisas não são assim tão lineares, que não há certezas absolutas. Há pessoas que não sabem lidar com o inesperado, tem que ser tudo muito, muito certinho, muito direitinho. Se a gente desvia um bocadinho, já é o fim do mundo. Eles estavam com uma ideia na cabeça e as circunstâncias fizeram com que eles tivessem que se adaptar e que aquele descanso, afinal, não fosse assim tão descanso. E na nossa vida devíamos ter abertura também para isto, nas coisas do dia-a-dia. Calma, não tem que ser tudo assim, não. A vida não é linear, as coisas não são rígidas. Nós percebemos muitas vezes quando as coisas são muito rígidas, partem. E não devemos ser assim, devemos ter sempre esta abertura para o inesperado, para aquilo que pode acontecer e que nos ultrapassa e que está fora dos nossos planos. E finalmente, na outra margem, apesar do planeado, descanso, outra vez as multidões
à procura de Jesus e dos apóstolos. E temos aqui mais uma revelação de Jesus, que mais não é do que a revelação do próprio Deus, a compaixão. Jesus é verdadeiramente o rosto humano de Deus. 3 verbos que nos aparecem no outro lado da margem, essenciais para quem quer ser discípulo de Jesus. Jesus viu as multidões, encheu-se de compaixão e começou a ensinar as multidões. Cada um de nós, cristão, não pode viver fora da realidade do mundo. O ver é essencial para depois podermos agir. Nós vamos ao Antigo Testamento e todos aqueles pecados que nós na doutrina aprendíamos, os pecados que bradam aos céus, ou seja, que Deus fica de mãos na cabeça com as nossas atitudes, muitas vezes começam com Deus a dizer: eu vi a opressão, eu vi. Para o cristão, para o discípulo de Jesus, é essencial o ver, para depois podermos agir. Um mundo perdido, é certo, como o que estamos a ver, temos um mundo perdido em guerras, um mundo perdido em injustiças, em violação dos direitos humanos, em políticas que provocam movimentos migratórios. A primeira leitura, um parênteses, a primeira leitura, a crítica aos pastores, não é crítica aos padres. Não é crítica direta, não é crítica direta aos sacerdotes e aos doutores da lei. Os pastores a que Jeremias faz a crítica são os governantes. Que governavam, era esta a ideia do Antigo Testamento, os governantes governam em nome de Deus. A crítica, ai dos pastores que dispersam e perdem as ovelhas, eram aos governantes. E nós olhamos para o nosso mundo e vemos como governantes, e alguns deles dizendo-se extremamente católicos, com atitudes que bradam aos céus, tão pouco conciliadoras, gente que não quer ver a realidade, que a quer esconder, que a quer abafar. Num mundo em que parece estar perdido, não está condenado. Não é uma fatalidade nós vivermos em guerras ou em injustiças. Não é obrigatório vivermos angustiados. Olhamos para estas crianças que agora estão a nascer, que futuro é que vão ter num mundo como estamos a querer deixar? Quase impossível. A começar pelo calor, depois por todas as coisas que nós assistimos. E o cristão não vê isto? O cristão não tem os olhos, só tem os olhos para o céu? Não é capaz de ter um olhar também para a realidade que o toca e que o cerca? E depois, o discípulo de Jesus tem de ter a mesma compaixão de Jesus. O motivo da compaixão de Jesus não é porque andaram muitos quilómetros. Coitados, andaram muitos quilómetros e agora a gente tem que ir ter com eles porque também fica mal a gente agora não aparecer. Também não é porque andam atrás do fenómeno de Jesus. Bem, eles querem milagres, vamos lá fazer uns milagres, que é para a malta ficar contente. Não é isso que move o coração de Jesus. Não é isso que faz com que Jesus tenha estas entranhas de misericórdia. A compaixão é porque Jesus vê toda aquela gente como ovelhas sem pastor. Gente que não toma conta delas. Vamos à primeira leitura. Gente que dispersava. Gente que fazia perder as ovelhas de Deus. A compaixão faz o grande milagre de aproximar. A compaixão aproxima os meus sentimentos. Deixe-me que eu ajudo. O que é que precisa? Quando nós nos movemos à compaixão, estamos necessariamente a aproximar-nos. E o discípulo de Jesus tem que se aproximar, tem que tocar, tem que estar perto. A primeira leitura condenava os pastores porque dispersavam e perdiam as ovelhas. Também serve para a igreja. Ai dos pastores, ai dos discípulos de Jesus, que em vez de reunir, de aproximar, dispersam e perdem quem de Jesus se quer aproximar. Esta será certamente uma pergunta no nosso julgamento. Como é que tu praticaste a misericórdia?
que são as obras de misericórdia do capítulo 25 de São Mateus. Como é que vou avaliar a tua misericórdia? E a misericórdia está muito ligada à aproximação, ao tocar a realidade e tentar mudá-la. E finalmente, Jesus detém-se com as pessoas. Jesus não diz às pessoas, bem, amigos, nós estamos aqui para fazer férias, para descansar, vão para as vossas casas, ninguém vos mandou vir para cá, azar, não dá. Não. Jesus detém-se com as pessoas. E também aqui o discípulo de Jesus deve aprender com ele a parar, a escutar, a dialogar. Quantas conversas não se tornaram frutuosas e de mudança na vida das pessoas porque houve diálogo. Não nos irrita quando temos de dizer contigo não vale a pena falar, porque não há abertura. É preciso o diálogo. É preciso que o discípulo de Jesus consiga transmitir palavras de vida e palavras de paz. E é o que estas ovelhas sem pastor esperam dos discípulos de Jesus, esperam da igreja. Que a igreja consiga ser rosto de Jesus para essas pessoas. Eu não vou aqui contar a história, mas há 2 meses atrás, vai fazer 3 meses, que no hospital, a falar com um enfermeiro sobre ser católico e não ser católico, lhe perguntavam porque é que ele não era católico. Ele disse, porque eu não vejo Jesus na Igreja Católica. Ele tem fé, ele acredita em Deus, ele acredita em Jesus, mas não o reconhece na Igreja Católica. E Deus também nos há de questionar sobre o porquê de termos deixado de o revelar na sua Igreja. Vamos então ficar com estas 3 atitudes que vemos em Cristo e que Cristo quer ver em nós. Ver, compadecer-se e deter-se. Que assim seja.